escritor e pesquisador, ai, quase espirrei, e violeiro, Fábio Sombra, vai falar de toda a tradição das festas juninas no livro Mês de Junho tem São João. É um livro infantil que conta todos os detalhes dessas festas, desde as músicas e brincadeiras às comidas típicas do arraial. Isso, na verdade, o trabalho do Fábio é no sentido da cultura mesmo, né? De difundir, de fazer a cultura ficar forte ainda em relação a isso. Mas eu achei que o livro do Fábio tinha tudo a ver, porque depois de amanhã já é junho, já né? é junho, O ano tá chegando. passa, que é um espetáculo esse ano. E ele trabalha exatamente com o Sérgio Sena, exatamente em cima do mês de junho tem São João. Em cima de tradições da nossa terra, que é a ideia, né? Exatamente, essa foi uma coleção que a gente fez, em que cada livro seria focado em uma tradição, uma dança típica, um ritmo, né? Então, o primeiro que a gente começou, é até isso que você está folheando, que falava sobre as cirandas, né? E o Sérgio Pena é o meu grande parceiro, né, musical também, agora literário. Então a gente foi, por exemplo, a gente foi àquela região de Paraty, Angra dos Reis, onde tem assim, os últimos redutos da tradicional ciranda caiçara. E nós conversamos com os músicos antigos, o pessoal que tocava ciranda, compreendemos a maneira que eles compunham as músicas. Então nós fizemos uma música e a música, na verdade, a letra da música é o texto do livro, né? Então, um livro musical. E aqui temos o Fábio ao lado do Sérgio Pena. Exatamente. E isso é muito bacana, porque a gente usa muito esse instrumento que é a viola caipira, né? Um instrumento assim que eu me apaixonei por ele desde o início, então eu coloco muito da viola nos meus livros também, né? E aqui não dá para ler todo, mas a história é muito legal, é bem ilustrada, colorida, tudo que a criança vai gostar mesmo, né? Sim, exatamente. E a jacaré entrou na briga, deu um mordido de pescoção e o macaco boca suja foi xingando palavrão. Oculista. A base dos versos da música é exatamente a mesma métrica que a gente encontra no cordel também, né? Engraçado que onde você encontra poesia popular no Brasil, essa métrica dos versos de 7 sílabas, ela está sempre presente. Então, é uma coisa natural, né? Você pede para uma... É a mesma das quadrinhas populares, né? A Açucena, quando nasce, se esparrama pelo chão, né? Veio o ante porco espinho, veio até a onça pintada, e a ciranda correu solta, foi varando a madrugada. Muito bom. Pois é. Isso facilita também a compreensão, né? A criança se diverte. Exatamente. E quando nós nos propusemos a fazer esse tipo de trabalho, que seria baseado numa música, a gente esbarrou num ponto que às vezes é meio complicado para as editoras, quando você coloca o CD junto com o livro. Porque isso, primeiro, que encarece um pouco, né? E segundo, que às vezes na livraria some o CD. Então, nós optamos por colocar a partitura da música e nós gravamos a música que está disponibilizada no site da editora. Quer dizer que todo mundo pode baixar, né? Se você não tiver na escola não tiver... vale para professores, Exatamente. Né? Se você tiver um professor de música na escola, ele vai tocar, aí tem a partitura. Mas se não, ele pode baixar e todas as Vale para os pais que não tocam Exatamente. E essa do mês de São João, é a mesma coisa, tradições da nossa terra, só que em vez de cirandas, as festas juninas. Exatamente. E aí você pode fazer o Brasil todo, né, também? Não, sim, tem catira, né, tem o coco, né, emboladas, tem tantas coisas que a gente pode trazer. E é uma coisa bacana, que a gente está trazendo assim, para as crianças urbanas também, determinados tipos de musicalidades que não são acessíveis a eles, né? É verdade, que eles podem até não ter mais, né? Vive na cidade grande, né? No playground, brincando de PlayStation. Aí não sabe o que é ciranda. Não tem isso? Tem sim. E tem muita criança no Rio ou em São Paulo que nunca foi ao centro da cidade. Com certeza. Né? Que fica ali isolado no seu mundinho. Especificamente, o de São João, quando eu sentei com o Sérgio para a gente compor essa música, eu disse, olha, vamos colocar tudo que tinha na festa antiga de São João. Porque se você tomar as festas que você tem urbanas de São João, é música
axé, baiano, funk, exatamente, né? E você vai, as comidas típicas que que tem na festa tradicional de São João, hoje em dia você vai a churros, crepe suíço, né? Então a gente tentou fazer uma letra que tivesse assim, um pouquinho de tudo que era realmente original e tradicional, né? E é tão bacana, gente, né? Uma festa junina Nossa, com festa milho, junina, não é? Com milho verde, com canjica. Eu, Nossa, é uma minha- coisa do momento ali, né? Tem um sabor da época, Exatamente. do ano, né? Marca. O milho verde assado, para mim, me lembra de festa junina na hora, Tal, né? fogueira, quadrilha. Exatamente. A fogueira, Na por época que exemplo. quadrilha era aquilo, né? Dançar na Hoje em dia, quadrilha tem várias acepções, né? Passa o ano e já vem vindo o mês de junho no sertão. Com forró para Santo Antônio, para São Pedro e São João. Tem quadrilha bem dançada no terreiro e no salão, mas isso não é tudo não. E aí começa, né? Numa festa de São João, alegria verdadeira. Tem brinquedo, pau de sebo e pescaria a noite inteira. Só balão é que não entra nessa festa brasileira, pois incêndio é coisa séria e atrapalha a brincadeira. Ah, que bom. Então ainda tem uma mensagem Exatamente, contra o balão. essa Boa. mensagem. Eu não gosto muito dessa coisa assim de escrever para criança e ter essas mensagens, mas aí essa, no caso, ela tem que entrar mesmo porque... Né? Ela é necessária, né? Exatamente. A própria fogueira, né? Eu estava conversando com algumas pessoas hoje no Nordeste. Né? Está hoje em dia uma coisa muito complicada. Se eu for fazer uma festa de São João, você precisa de uma autorização do IBAMA para fazer a fogueira, né? Então, já não é como... E além da questão da madeira em si, tem a questão dos acidentes, dos fogos de artifício, das queimaduras, né? Então, imagine, eu sou do tempo que se pulava fogueira, sou do pulava interior. fogueira, né? Cara, eu acho que eu nunca vi uma pessoa se queimar. É verdade, essas coisas, né, mesmo quantos e quantos anos fogueira era outra. mais organizada, era outra, que nem a quadrilha. Então. Mas uma coisa muito bacana, assim, que quando eu vou escrever sobre as coisas da tradição popular, eu gosto de ir aos locais para poder conhecer a história, né, em loco. Então, por exemplo, um pouquinho antes de fazer esse livro, foi no ano passado, a família da minha mãe é de Minas, então a gente resolveu lá na roça mesmo, vamos fazer uma festa de São João como as antigas. Então o pessoal começou a lembrar, pode isso aqui não pode, né? Então, por exemplo, descobri coisas interessantíssimas nessa tradição, por exemplo, você já ouviu falar do compadre de São João? Sim. Não? Já? Você eu sou nordestino, né? Eu nasci mas em Fortaleza. de onde você é? Eu sou de Fortaleza, mas minha infância toda foi vivida numa cidade próxima a Fortaleza chamada Caucaia. E lá tinha as tradicionais quadrilhas, os casamentos matutos. Mas aí eu vou, mas o compadre, eu não sabia. O compadre é interessante. Então, qual é a Minas da Explica sua família? É uma cidade chamada Lajinha, fica quase na fronteira de Minas com o Espírito Santo, a zona da mata de Minas. Então nós fizemos lá, vamos fazer uma festa das é o antigas, né? Pois é, porque o compadre, você se torna compadre normalmente quando você batiza o filho de alguém. Mas, de repente, você tem uma pessoa que é muito chegada, que você quer se tornar compadre ou comadre, e a pessoa não tem mais filho, você não vai quer ter... homenagear. Exatamente. Aí você pode se tornar compadre na noite de São João. Inclusive, o Luiz Gonzaga tem uma música que fala disso. Né? Se você pular a fogueira, abraçar, de mãos dadas com a pessoa, você se torna compadre até o próximo ano. É um compadre com validade definida. Né? É efêmero. É bem efêmero. A validade vence, é um compadre com validade. É um compadre... Não é ruim não isso. Com prazo definido. Né? Eu acho. Isso é bom, porque aquele que é para a vida inteira, a gente pode até arrepender depois. Esse aí, por isso, você vai revalidando. O que eu acho interessante aqui é que é o seguinte, ele tem a mãe mineira, ele me falou que o pai, ou avô... meu pai veio do Amazonas e meu avô é cearense. Né? E ele carioca, ou seja, é Brasil, Nossa, né? Você pode isso é cantar Brasil. aquela música do Chico Chico Buarque, né? Meu avô pernambucano, minha bisavó mineira. Eu estava falando, muita gente me pergunta, mas você toca viola caipira, mas você é carioca. Vai surfar, carioca. Eu falei, mas não tem surfista mineiro? Por que não pode ter carioca tocando viola também? A gente quer ouvir, pode ser agora? Sim. Eu podia tocar esse refrãozinho do livro, né? Assim, passando e já vem vindo. O mestre violeiro. Passa o ano e já vem vindo o mês de junho no sertão, com forró pra Santo Antônio, pra São Pedro e São João. Tem quadrilha bem dançada no terreiro e no salão.
mas isso não é tudo, não. Isso, né, seria assim E aí a partitura introdução. está no livro e a gente mostra no final que a partitura está aqui para reforçar. Exatamente. Aham. De Minas, porque é Minas, que mais? Que misturou Amazonas. Minas, Amazonas, Ceará. Ceará, eu vou para o Recife. Passando por Fortaleza, que eu passei já. Vamos ao Recife, lançar os outros. O Fábio Sombra fez parceria com o Sérgio Pena. Ele está fazendo, né? Tradições da nossa terra, Cirandas Caiçaras. Fez o Festa Junina, a editora é a Zite, nas melhores casas do ramo. Melhores casas da rama. Certo? E o nosso campeão aqui de indicações do Prêmio Música